E nós, os adultos, abriremos nossas Bíblias em livro de Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos chegar na metade de Gálatas, certinho. São 6 capítulos e hoje, com a graça do Senhor, nós vamos terminar o capítulo 3 deste livro que é magnífico e nos ensina a beleza da graça de Deus. Queria convidar você a ler comigo no versículo 15 até o versículo 29. Ok? Diz assim a palavra: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada a lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a... fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinadas ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Texto um pouco confuso numa primeira lida. Se você não ler novamente, se você não tiver uma ideia do Velho Testamento, se você não tiver uma ideia do que Paulo está falando,
você termina a leitura desse texto e diz assim: não entendi nada. Não sei absolutamente nada que se refere ao que o texto está dizendo. Mas eu quero te explicar nessa noite que a suma desses versículos, o conteúdo maior, é que o Evangelho da Graça é superior à lei. Esse é o resumo. O Evangelho da Graça é superior à lei. Vamos dizer todos juntos, para você dar uma animada, acordada assim? Juntos? O Evangelho da Graça é superior à lei. Amém? Isso é o que Paulo quer ensinar para mim e para você nessa noite nesse texto. Quando nós pensamos em algo superior, nós não estamos desclassificando a outra parte. Quando você diz que uma coisa é superior à outra, você não está dizendo que a outra não presta. Você só está dizendo que um é muito melhor do que o outro. Simples assim. É uma escolha ou uma certeza. É uma convicção que você tem. O que é ultrapassado, você já não quer mais. Você quer agora o que é superior. Certo? Se alguém chegasse para você e dissesse assim: vou dar para você um carro usado, modelo 99, sem direção hidráulica e sem ar condicionado, que está com 30 mil quilômetros rodados, de graça. O que você diria? Não, obrigado. Quem quer um carro assim, com essas especificações que eu disse? Vocês são enjoados, só 3 irmãos aqui. De graça, irmão. Quer não? Quem quer um carro assim? Agora chegou, né? Mas aí o mesmo cara pensa um pouco e diz assim: não, peraí. Resolvi mudar de ideia. Vou deixar você escolher. Você pode pegar esse modelo 99, direção, sem ar, quilometragem mais ou menos razoável. Ou você pode ir comigo agora na Citroën e eu vou tirar para você um C4 Palace 0 km. Qual que você quer? Não, tem que fazer essa pergunta. Qual que você quer? Você quer usar? Não, eu sou humilde, pastor. Eu quero usadinho mesmo. É seu. Depois de você ganhar, faz o que você quiser com ele. Pode até doar para a igreja, tá, pastor? O Evangelho é superior à graça. Paulo quer dizer mais ou menos isso. Ele está dizendo, não estamos dizendo que a lei, o Evangelho da graça é superior à lei, desculpa. Não estamos dizendo que a lei não presta. Não estamos dizendo que a lei não vale nada. Só estamos dizendo que a lei é um Fiat 147. Só estamos dizendo que a lei, ela não é em nenhum momento um patamar de igualdade em relação à graça. Nós só estamos dizendo que a lei apontava para uma coisa que nem ela mesma conseguia resolver. Então não é que a lei ela é descartável, mas é que a lei já não tem mais graça diante da graça. Entendeu? Não tem. O autor de Hebreus, escrevendo sobre Jesus, o classificou como superior aos anjos. Então, quer dizer que o autor de Hebreus está dizendo anjo não vale de nada? Não! Mas se você colocar o anjo e colocar Jesus, Jesus é superior. Foi isso que lá em Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus ainda diz que Jesus é superior a Abraão, o pai da fé. Quer dizer que ele diz que Abraão não vale nada? Abraão, não! Mas comparando com Cristo, Abraão ficou um pouco rebaixado, vamos assim dizer.
Ainda em Hebreus, o autor diz que Cristo é superior aos sacerdotes humanos. Está lá no capítulo 5. Quer dizer então que Arão, a descendência de Arão, e todo aquele povo lá que andou no deserto, todo o povo que vem depois, os levitas, não presta, nunca prestaram, não vale nada. Não é isso. Mas que em relação ao sacerdote Jesus Cristo, eles se tornaram Fiat 147, que não tem mais valor, está ultrapassado, já não tem mais a necessidade, já há coisa muito melhor do que isso. É a mesma coisa que você falar para uma mulher hoje, né? Amor, lembrei de você, comprei um tanquinho. Que tanquinho, rapaz? Que tanquinho? Eu quero aquela máquina de lavar roupa Ultra Power Mega que lava, passa, lava, seca, põe no varal, tira. Entendeu? É assim que Paulo está lidando aqui. Então ele está dizendo, vocês querem ficar com a lei? Tudo bem, mas a lei é um Fiatzinho 147. E a graça é um Citroën C4 Para, 0 km, cheirinho de novo. Ar-condicionado, direção hidráulica, nem vontade de sair de dentro. Essa é a questão que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Então, de novo, o Evangelho da graça é superior à lei. Ok? E eu queria ver com vocês alguns pontos. Primeiro, por que o Evangelho é superior à lei? Porque as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. No versículo 15 ao 17, que nós lemos de Gálatas, capítulo 3, vai dizer sobre isso. O autor vai dizer, olha, a lei, ela foi dada a Abraão e ao descendente de Abraão. Se você olhar Gênesis capítulo 12, versículo 7, ali há a promessa de Deus a Abraão. Vamos abrir? Gênesis, rapidamente, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 7. Ele diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei a tua descendência a essa terra. Quando ele diz a tua descendência, ele não está dizendo a todos os descendentes, mas ele está dizendo ao descendente primário. Que aí você fala, é Isaac. Não, não é Isaac. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Isaac era um tipo de Cristo que estava apontando para ele. Então, quando nós estamos olhando para a graça de Deus que se manifesta em Cristo, nós a encontramos revelada em Abraão, gente. Quem veio primeiro? Abraão ou Moisés? Abraão. Ou seja, a graça é antes da lei. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O versículo 15 e 17 diz para nós uma coisa interessante. Ele diz, ninguém pode revogar essa promessa e ninguém pode acrescentar nada a essa promessa. Você lembra quando Jesus falou sobre a sua palavra? Ele disse, não tire nenhuma vírgula, não acrescente nem tio, porque ela é perfeita, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser retraída e ela não pode ser acrescentada. Quem acrescentar, será acrescentado os flagelos do inferno. Quem retirar, será retirado as bonanças do céu. A revelação de Deus está perfeita em Cristo. E por que está perfeita em Cristo? Absolutamente nada deve ser retirado ou acrescentado. Como é que você melhora alguma coisa que é perfeito? Não tem jeito. É perfeito. Não tem como você ir lá e dizer, nossa, aquilo ali está perfeito, deixa eu
melhorar. O verbo mais que perfeito é só no português, irmão. Só no português. A obra de Deus é perfeita, a ação de Deus é perfeita, e a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, revelada em Abraão, é perfeita. Não adianta acrescentar absolutamente nada. Quando Deus te oferece a sua graça, Ele não quer que você acrescente, Ele só quer que você desfrute. Amém? É como se você pegasse um carro 0 km, saísse da concessionária e falasse assim: nossa, vou levar no funileiro. Para quê? O carro está ótimo. Nossa, eu vou dar uma passadinha no mecânico. Não precisa. Está em excelente estado, desfrute. Põe as malas atrás, a família dentro e viaje um pouco. A graça de Deus nos convida a isso, desfrute. Desfrute da graça que o Senhor deu a você. Viva essa graça em todo o ambiente da sua vida. Irmãos, como é diferente você perceber famílias que vivem a graça de Deus, porque a família que vive dentro da graça de Deus não há a cobrança exagerada que a lei tinha, não há os questionamentos imensurados, não há aquilo. Eu não quero que o meu irmão ou meu parente, a pessoa que vive comigo, seja perfeito. Eu não quero isso, eu quero desfrutar da graça de Deus junto com essa pessoa. Algumas famílias estão destruídas porque a graça de Deus é só uma teologia da igreja deles, não é uma ação viva dentro das suas casas. A graça de Deus precisa ser vivenciada por nós em todo o momento. Por quê? Porque as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente. E porque foram feitas a Abraão e seu descendente, chegaram até mim. E porque chegaram até mim é perfeito, e ninguém pode revogar nem acrescentar nada a ela. Você não vai conseguir melhorar a graça de Deus. Amém? No segundo momento, irmãos, nós devemos entender que a graça de Deus é superior à lei, porque a herança vem da promessa e não da lei. Quando Deus disse que eles iam herdar a terra? Quando Moisés viesse e instituísse a lei? A promessa para Abraão diz: a tua descendência darei. Darei o quê? De graça, né? Se alguém chega para você e diz assim: vou te dar um notebook. Aí você fica feliz: poxa, vou ganhar um notebook. Aí a pessoa te dá o notebook, está aqui a nota para você pagar. Peraí, olha o golpe. Não é dado. Isso não foi um presente. Isso foi uma imposição. A pessoa comprou e quer me fazer pagar. A lei é mais ou menos assim. Olha, eu quero te dar o céu. Você diz: nossa, maravilha, eu vou para o céu. Só seguir os 10 mandamentos. Pega aí e vai ticando tudo. E não esquece que os 10 mandamentos é desdobrado em todo o livro de Levítico, Números, tá bom? Lê lá. Não é para ler só os 10 mandamentos, não. Tem que ler todas as ordenanças. Todas elas. Se você fizer tudo certinho, sem errar, nem um dia, então você vai para o céu. Qual é a sua resposta para esse cara? A minha seria: estou lascado. Vou arrumar um lugar no inferno, né? Porque é impossível. Por isso a herança vem da promessa e não da lei. A herança vem da promessa, é graça oferecida a Abraão, e sendo assim a lei não pode cumprir nada que foi designada a graça. Não foi designada a lei não pode cumprir. O que foi designado a graça cumpre. O que foi designado a lei cumpre. Elas não se misturam em nenhum momento. Por isso Paulo aqui
questionando aos nossos irmãos gálatas que queriam viver debaixo do jugo da lei novamente, ele diz: peraí, gente, o que Deus deu e revelou a vocês foi o que Ele prometeu a Abraão. Se existe alguém que é descendente de Abraão, são vocês que estão em Cristo. A lei só tem um objetivo, está lá no versículo 18 a 20. Ela veio para orientar os transgressores. Por que existe a lei? Porque houve a transgressão. Porque o homem pecou. Porque o homem faz coisa errada. Porque o homem age de uma maneira maldosa. Porque se não houvesse a lei de Deus, que permeia todo o Israel, e permeia todas as outras leis de todos os outros estados e nações, o mundo seria um caos absoluto, porque nós somos pecadores e nós temos prazer nas coisas erradas. Nós temos prazer. Gente, esses dias eu estava vendo, não sei quem foi que estava falando, né? Que como jovens sem Deus, né, são bestas, que eles ficam lá tirando racha, né? E racha é contravenção da lei, certo? Mas eles param sabendo que é contravenção à lei? Não. E aí eles ficam lá, e de repente um freio quase sofre um acidente. Nossa, legal, quase morreu. Que coisa idiota. O cara quase morreu, ia se esbudegar, e ele sente alegria, um prazer nisso. O que é isso? Pecado. Contravenção está em mim. Se eu não tiver a ação do Espírito Santo na minha vida, eu também sou capaz de fazer isso, em coisas piores. Então, o que aconteceu para eu e você andar mais ou menos? Mais ou menos. Moisés chegou e disse: gente, é assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus. Opa! Primeira regra, eu não posso esquecer de amar o Senhor. E aí por diante. Guardarás o dia do Senhor. Por quê? Porque se eu não guardar o dia do Senhor, eu esqueço dele. Um grande teólogo judeu disse: não foi Israel que guardou o sábado, foi o sábado que guardou Israel. Porque se eu e você não tivermos um lugar na nossa agenda para Deus, nós vamos nos esquecer de Deus. Facilmente nós nos esquecemos de Deus. A lei veio para dizer para mim e para você: vocês são pecadores. Vocês precisam entrar no eixo. Vocês precisam andar de uma maneira correta. E mesmo assim, Deus não deu sua lei. Ele deu o sacrifício. Se a lei fosse boa, irmãos, e suficiente, Deus não teria deixado o sacrifício. Porque todos nós iríamos bonitinho obedecer as leis. Mas Deus sabe que a gente não consegue. Então Ele deixou o sacrifício. A lei tem mediador, no versículo 20. A graça não tem mediador humano. A graça tem o Deus próprio como mediador. Quem mediou a lei com o povo? Moisés. Ele ia lá no monte, pegava a lei e trazia e lia para o povo. Ia lá de novo, depois que ele quebrado, pegava tudo de novo, escritinho, bonitinho, vinha aqui, ensinava para o povo. E o povo dizia: Moisés, pelo amor de Deus, fala você conosco, não fale Deus, porque se Deus falar, nós vamos morrer. Então Moisés era um intermediador de Deus, e trazia tudo ali para as pessoas entenderem. Mas a graça de Deus, o próprio Deus veio trazer para a gente. Ele se encarnou, Emmanuel, Deus conosco. E Ele disse: está aqui, o que eu vim trazer para vocês é a minha graça. Acho que é por isso que Deus diz para Paulo, quando Paulo está um pouco reclamão: Paulo, a minha
graça te basta. Deus não estava se desfazendo do sofrimento de Paulo, mas Deus estava lembrando Paulo, o maior presente, Paulo, é a minha graça. Quantas vezes nós queremos deixar a graça de Deus de lado, nos esquecendo do que Cristo fez por nós, tentando de alguma maneira fazer da lei um projeto de vida. Você não vai conseguir, meu irmão. Você não vai conseguir. Agarre-se à graça de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, irmão, a lei não podia prover vida. Está específico aí no versículo 21 até o 23. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. A lei somente não tem capacidade nenhuma, por isso Paulo diz que só a graça de Deus em Cristo é capaz de resolver o problema do pecado. Quem que pode resolver o meu e o teu pecado? A lei? Não. A lei não pode. A lei só fez uma coisa, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A lei estava dizendo para nós, olha, tudo está debaixo do pecado. Não é isso que acontece em Gênesis? O que Deus diz para o homem em Gênesis quando ele peca? A mulher sofrerá os danos, dará à luz com dores. O homem sofrerá o dano, agora vai trabalhar. Já trabalhava antes. Agora vai suar. Com o suor do teu rosto. Vai cansar. Vai se afadigar. E a terra? Aconteceu alguma coisa com a terra? Produzirá espinhos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: até a terra anseia pela sua regeneração. Irmão, o pecado desgraçou tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos, todos os relacionamentos que nós vivemos. Ele foi contaminado e estragado pelo pecado. E sabe o que a lei resolveu? Nada. Ela só disse que isso aconteceu. Só disse. Por isso o versículo 23, ou melhor, continuando no 22, para que mediante a fé, em quem? Na lei. Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela o quê? Encerrados, presos, guardados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ele vai continuar dizendo mais para frente que a única coisa que a lei fez foi pegar na minha e na sua mão e dizer: olha, é por aqui. E quando Cristo chegou, ela disse: pronto, te trouxe aonde você deveria estar. Agora o meu trabalho encerrou. Por isso que a graça é superior à lei, porque a graça de Deus é interminável, enquanto a lei de Deus teve um período e ela já não é mais necessária. Que isso, pastor? Vamos então rasgar os 10 mandamentos? Não. Paulo diz aqui: de modo nenhum, porque os princípios da lei também estão na graça. Quando a gente diz a graça de Deus, a gente fala: nossa, tudo fácil. Não, a graça não é barata. Não é barata. A graça requer de nós alguma coisa, não para a salvação, mas para que o Senhor seja glorificado através daqueles que se encontram em Cristo Jesus. A lei tornou-se aio, escravo, para nos conduzir a Cristo. Foi isso que eu disse agora. De maneira que a lei, versículo 24 e 25,
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Sabe o que é o aio? Não é aio de mineiro, não. O aio de óleo. Não é esse, não. A irmã Vilma já achou que era o aio. O aio, irmãos, era um escravo. Então, nascia lá um herdeiro, um garotinho, e ele era muito rico, filho do... Quem é muito rico aí? Bill Gates. E aí o garotinho está lá com 10 anos e o Bill Gates está andando na Fórmula 1 lá, morre. O cara herdou tudo, mas ele tem 10 anos. Tudo é dele. Tem muito dinheiro. E se você deixar um garoto de 10 anos com muito dinheiro, ele vai para a mercearia e vai: quero bala, quero chiclete, quero doce. Ele morre de, sei lá, alguma coisa dentro da barriga. Então, havia um escravo que cuidava dessa criança. E a criança dizia assim: eu vou lá comprar doce. E o escravo, pobre e miserável, que não tinha R$1 no bolso, dizia não. E o menino, dono de tudo, olhava para o escravo. Tá bom. E o menino fez 11, 12, 13, 14, 15 anos, chegou na adolescência e disse: agora eu vou, gastar uma grana aí, galera, vou fazer um monte de coisa legal, mano. Vou comprar skate, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E o escravo: não. Quando o menino fez 18 anos, já estava com um pouquinho de juízo agora. O escravo disse: agora você anda sozinho. Eu não vou mais me importar com sua vida. Não vou mais mexer com você. A lei fez isso conosco, nos trouxe, dizendo para nós como era, como devia ser, como nós devíamos fazer, o que estava nos esperando na maioridade. E quando Jesus chegou e tudo está completo, e eu sou herdeiro de tudo, ele disse: agora pronto, pode ir. Agora você tem a revelação completa. Eu já não dou mais palpite na sua vida. Paulo está dizendo para os Gálatas: olha, a lei já não tem essa significância como mandamento, como para ser guardada, para ser observada, em busca de achar salvação através dela. Aliás, nunca teve. Por isso, Paulo continua: a filiação a Deus se dá pela fé em Jesus Cristo. E eu quero terminar mostrando isso para vocês. Do versículo 26 ao 29 ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a lei. Não, mediante a obediência da lei de Moisés. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Fé sozinha? Em Cristo Jesus. Olha como é que Paulo encerra o assunto. Só há uma maneira de tornar-se filho de Deus, através de Jesus. Eu preciso crer nisso. Não é preciso fazer nada para isso, é preciso crer nisso. É preciso crer que foi suficiente para Deus Jesus ter morrido na cruz. É preciso crer nisso. É preciso entender que isso é o grande plano de Deus para a minha vida. Versículo 27 e 28 diz então que por causa dessa filiação já não há mais diferença entre os salvos diante de Deus. Por quê? Porque todos eles foram batizados e foram revestidos de quem? Da lei. Fostes revestidos de Cristo. Quando Deus olha esta noite para a igreja, em todo lugar,
ele está vendo o corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo. A nossa suficiência está em Cristo. E nós agradamos a Deus por causa de Cristo. Sendo assim, Paulo diz, irmão, não há diferença entre gentil e judeu, entre escravo e livre, entre homem e mulher, porque todos vocês são um em Jesus Cristo. A graça é superior à lei. E se vocês estão em Cristo, versículo 29 diz: vocês são herdeiros da promessa em Abraão. Irmão, você consegue alcançar isso? Que lá em Abraão Deus estava vendo a sua vida? Você consegue? Eu não. Sinceramente, humanamente, não. Quando Deus diz para Abraão: sai, Abraão, e olha lá para os céus. Abraão olha para o céu, olha lá as três Marias. Abraão, não é isso que eu quero falar. Presta atenção, Abraão. Conta as estrelas. Abraão disse: três eu já contei, Senhor. Tá bom. É impossível, Abraão. E assim será a sua descendência em Cristo. Era isso que Deus estava dizendo. Você entendeu agora? Deus não estava revelando a Abraão o povo judeu. Deus estava revelando a Abraão todos aqueles que um dia creriam na graça manifesta na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Era isso. Simples, né? Não sei como eu não entendi isso antes. Simples assim. Talvez quando você voltar a ler Gálatas agora, você vai entender. Paulo diz tudo isso para dizer que a graça é superior à lei. O Gálatas insensatos, foi assim que ele começou o capítulo 3, versículo 1. O Gálatas insensato, vocês estão querendo trocar um Citroën C4 quadro 0 km por um Fiat 144 fundido motor. É isso mesmo que vocês querem? Vocês parecem que estão brincando daquela brincadeirinha do Silvio Santos, que você entrava lá, ficava surdo na cabine. Troco! Lembra? O pessoal assim acima dos 30 lembra. Você não lembra? Você troca uma casa por uma caixa de fósforo, os palitos todos ciscados dentro. Troco! Quero concluir dizendo uma coisa. A graça de Deus revelada a Abraão e manifestada em Jesus é superior à lei mosaica. Guarde isso no seu coração. Quando você for tentado a agradar a Deus pelas suas obras, lembre: as minhas obras não agradam a Deus. As minhas obras devem glorificar a Ele. Até agrada a Deus, mas não no sentido da salvação. Porque tudo aquilo que eu e você precisávamos está na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Amém? Você consegue acordar e dizer glória a Deus? Não há nada mais bonito do que a graça de Jesus. Não. Quero terminar orando pelo meu e pelo seu coração, para que
possamos entender quão afortunados somos por conhecermos a graça revelada a Abraão e manifestada em Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que às vezes é tão difícil, mas às vezes se torna tão simples e tão bela. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos leva a conhecer a graça e saber, ó Deus, que a lei já está ultrapassada, que a graça do Senhor é superior, que meu coração pode descansar nas promessas do Cristo bendito. Livra-me, Senhor, de pecar contra Ti, querendo me justificar na Tua presença diante das obras que faço. Livra os meus irmãos de quererem trocar a graça pelas Suas próprias obras. Nos faz entender que as nossas obras, elas Te glorificam, mas aquilo que nos faz aceitável diante de Ti é porque nós estamos em Cristo e somos um nele. Guarda isso no meu coração, no coração dos meus irmãos. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o coração ao Senhor, que o Senhor fale a ele, e que ele tenha coragem de se entregar à graça bendita do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém?